8h43, 22 graus e 3 décimos a temperatura. Bate-papo. O bate-papo do dia, nós recebemos aqui no estúdio o Paulo Gilberto Schmidt, prefeito de Progresso, porque mais ou menos 300 famílias precisam da ajuda do município por conta do abastecimento de água. O município decreta a situação, busca pelo decreto situação de emergência, justamente por conta desse baixo volume de chuva, baixo recurso hídrico, que já afeta várias cidades gaúchas, inclusive Progresso. Prefeito, bom dia, sempre uma alegria tê-lo aqui, uma pena que nessa situação aí da falta de chuva. Pois é. Bom dia, Aline. Uma satisfação poder estar hoje aqui na Rádio Independente, né? Da mesma maneira, Moisés. Bom né? dia, prefeito. E como diz a Aline, é uma pena, né? Nessa situação, mas temos que encará-la também, né? Não tem outro jeito. Prefeito, falávamos agora há pouco fora do ar, né? Nós estamos aí vivendo o terceiro ou o quarto ano para algumas cidades de baixo volume de chuva para o verão, e é de baixíssimo volume de chuva. Nós estamos na região com alguns municípios desde o mês de setembro também registrando esse volume aquém do que a gente considera ideal. Progresso está nessa lista, por isso, chegado janeiro, algumas famílias, e especialmente a produção, encontra dificuldade no abastecimento de água. Sim, Aline, nós estamos desde setembro com volume de chuva muito baixo, né? E já começamos no mês de dezembro a puxar água para muitas famílias, muitas localidades, né? Então o nosso caminhão começou em dezembro de puxar água e não parou ainda. Atualmente estamos assim, manhã cedo, 6 da manhã até 9, 10 da noite, né? E puxando água para as famílias, e temos 2 localidades onde 2 poços artesianos também estão sem água, e o caminhão-pipa chega e larga diretamente dentro do depósito da água para atender comunidades com 30 famílias, 35 famílias. Estamos com 2 comunidades nessa situação também, fora os casos isolados, né? Na parte alta, que o pessoal tem os depósitos na frente da casa, beira da estrada, então o caminhão vai passando, vai colocando água dentro desse depósito. Ontem estive com o secretário da Agricultura e naquele momento ele recebeu um telefonema de um agricultor nosso, interior do município, pedindo uma carga de água para largar dentro do açude, que os gado dele, os animais estão sem água, né? Então é uma situação bem difícil, que também como é que nós vamos tirar essa água dos caminhão-pipa, né? E largar dentro de açude, onde se perde muito também, né? Então é bem complicada a situação. E a preocupação nossa hoje é atender as pessoas humanas, né? As vidas, né? Com água, né? Claro, a gente nota aqui, prefeito, que 300 famílias já estão sem água. E daí é importante a gente falar para o nosso ouvinte, o que é esse estar sem água? Não tem nada de água. Elas não têm nem água encanada ou é mais para a produção mesmo? O que acontece? Nós temos muitas localidades no interior, eles dependem de água de vertente, né? Então essas vertentes, a água sumiu. Então eles estão sem água mesmo. Sem água? Sem água. Para o consumo humano. Consumo humano, sem água. Então nós temos uma programação junto com a Secretaria da Agricultura, né? Que tem os dias marcados, hoje nessa localidade, amanhã na outra, e assim vai indo. Então o pessoal também tem que se programar. A água que eles ganham lá, que eles têm que poupar ela, economizar, né? Porque a água é assim para o banho, para a comida, né? E infelizmente algumas localidades até os animais estão sem, né? Então onde que dá a gente está levando também, mas a preocupação é daqui para frente, né? Se continuar esse tempo assim, provavelmente eu vou ter que terceirizar mais um caminhão, né? E ano passado já trabalhamos um certo período com 2 caminhões-pipa, né? Então, onde um levava para animais e outro consumo humano, né? Prefeito, o decreto de emergência, ele ajuda o município de que forma? Pois é, o decreto ajuda sim. Ano passado também fizemos o decreto, né? Então, este ano, eu recebi agora, dia 2 de janeiro, foi depositado R$70 mil, governo do estado, para perfuração de um poço artesiano na comunidade de Alto Honorato, onde serão atendidas em torno de 30 a 35 famílias. Da mesma maneira, nós temos 11 poços artesianos, né, microaçudes, que agora estamos aguardando o depósito do dinheiro do estado, no valor de 107.800, né? Isso é em função do decreto do ano passado. E a gente agora estamos fazendo um novo decreto para o ano que vem, parcelamento das dívidas dos agricultores, reparcelamento, né? Pronaf, né? O pessoal que faz Pronaf, então, consegue um reparcelamento de dívidas também, né? E, lógico, tentar novos investimentos para o ano que vem, né?
em cima de pós de águas e tudo, bombas, né? Então, tudo que a gente conseguir do Estado, tudo ajuda, né? O que acontece, prefeito? Às vezes a gente que não está lá na propriedade rural não tem o real entendimento de que o fato de não ter o volume adequado de chuva para o abastecimento da propriedade, para poder produzir aquilo que é esperado para uma safra, vai trazer impactos talvez para 2, 3, a gente nem sabe às vezes mensurar, vai depender muito do potencial da propriedade. E às vezes a gente aqui na área urbana não tem esse entendimento, mas o impacto na propriedade não é só para aquele verão, né, prefeito? Não, ele é 2, 3 próximos anos para frente, né? Porque a seca de hoje, ela não é só momentânea, ela para o ano que vem, como você falou, né, Aline, o impacto financeiro, né? O que aconteceu? O produtor investiu nas lavouras, os insumos tudo muito caro, né? E o retorno praticamente é pouco, né? Ou nada. Já se tem um valor de qual é o prejuízo até o momento, só no finalzinho de 2022 e esse começo de 2023, qual é o prejuízo da agricultura e dos agricultores de Progresso? Eu não tenho isso em valores, não. O que acontece, Moisés? Nós temos hoje, assim, situações que se começar a chover normal daqui para frente, muita coisa ainda vai se recuperar. Por exemplo, o impacto nas lavouras de fumo, tabaco, ele é menor, que é uma planta mais do cedo, e o fumo ele aguenta mais. Ele, assim, no ano de seca, a produtividade, o peso dele é excelente, é bom, mas afeta bastante a qualidade. Então, nas lavouras de fumo, hoje a perda é pouca. A nossa perda é maior nas lavouras de milho, né? E as pastagens, os campos, né? Os potreiros para os animais. Então, e assim, localidades, o prejuízo é maior, localidades menor, conforme as chuvas. Tem lugares que chovem um pouco mais, outros um pouco menos, né? Ontem mesmo tivemos situações assim, localidades com 25 milímetros, outras com 8, 10 e outras com nada, né? Esse que é o... E geralmente onde está mais seco, onde não chove, né? É dentro de uma mesma cidade essa disparidade no volume. Sim. Prefeito, ao longo dos anos, aqui no Panorama, a cada verão eu tenho oportunidade de conversar com algumas autoridades, alguns prefeitos, à medida que vão decretando situação de emergência, né? E tentando entender de que forma, a longo prazo, a gente poderia pensar numa situação melhor para as comunidades, para os produtores. A gente percebe um esforço aí do governo com o Irriga Mais RS, com a abertura de açudes. A gente percebe um movimento maior nesses últimos anos do que no passado, né? Quando a gente só falava mesmo da estiagem lá no ápice, lá em janeiro. Qual é o trabalho que Progresso pensa em fazer? De que forma também o governo do estado poderia, ou até mesmo a União, poderia pensar nesse contexto de estiagem que a gente sabe, né, prefeito? Vai mudar um pouquinho de um ano para o outro, mas vai acontecer quase que a cada verão. Sim. Aline, sim, nós, os municípios, juntamente com o governo do estado, perfuração de poços artesianos, também nos consegue muito. A gente sabe que o estado são 497 municípios, mas tudo que vem ajuda. Então, perfuração de poços, e também é um trabalho lento, porque hoje a perfuração de poços não é só Progresso que precisa, todos os municípios. Então, até que tu licita, até que tu ganha ele, nós não paramos mesmo no inverno, né? A construção de microaçudes, sim. Nós temos um problema no nosso município, um relevo acidentado, muito moro, então esses açudes também não seguram água, né? Então nós temos hoje vários açudes na região, nós temos poucos açudes em função do nosso relevo, né? Mas os que tem, baixou, tem outros secos, outros que tem, mas é pouca água, né? E cisternas também, lógico, cisterna é um futuro, né? Mas também precisa chuva para enchê-las, né? Para encher. Lógico, dentro do inverno, né? Qual é que é o valor do investimento para a perfuração de um poço razoável, que vai atender pelo menos uma comunidade? No valor de 80 mil reais. Né? 80 mil, aí mais tudo ou depende menos. da perfuração, né? Tem poços aí com 100, 120 metros já de profundidade, tem água. Tem outros com 300, 400 e tu não acha água. Muitas vezes se perfura 2 ou até 3 poços numa propriedade para achar água e tu não acha, né? Nós temos esses investimentos aí através das empresas BRF, dos DARC. Então, hoje, que bom que as empresas, o produtor de frango, primeiro tem que ter o poço, a água, para depois ele conseguir investimento. Então, nós temos casos aí de produtores perfurando em 2, 3 lugares e não estão conseguindo achar água também, né? Então, e o caminhão extra, ele custa quanto para o município, mensalmente? a gente terceiriza ele mais ou menos por mês em torno de 20 mil reais, combustível e tudo, né? E daí trabalhando todos os dias. Trabalhando todos os dias. Até ano passado eu terceirizei e através do governo do estado, mas aí a verba saiu no mês de junho, julho, né?
E como aí não foi mais preciso puxar água, nós recebemos valor de 30 e poucos mil reais, tivemos que devolver o dinheiro para o Estado, porque ele não pode ser retroativo, né? Ele tem que ser para frente, então tem situações, né? Então agora a gente faz o pedido e tudo, mas até que vem talvez já não precisa mais, mas as leis é assim, então estamos aí para cumpri-las também, né? Prefeito, 2023 começando, além, claro, do grande desafio enquanto gestor público, que é a falta da chuva, que é a estiagem, especialmente no município, que é essencialmente da produção agrícola, né? Tem o fumo, tem a vaca de leite, tem os frangos. Qual é, do top 5, assim, qual seria a grande outra demanda que a gestão pública reserva para 2023? Olha, nós estamos agora fazendo, além disso tudo, investimentos na nossa cidade, né? Pavimentação, asfaltos e tudo, né? O nosso município, 84% é agrícola, né? Onde a gente falou há pouco, ele é bem diversificado, né? Frangos, suínos, fumo e leite. Mas aí temos uma atenção especial, estamos investindo muito em questão de manutenção de propriedades, maquinários, acessos, né? Os caminhões cada vez maiores das empresas, né? De frango, né? Tanto que puxa a ração como leva o frango e nossas estradas estreitas, então estamos trabalhando bastante com o alargamento das estradas. Os caminhões ainda têm dificuldade em chegar em determinada localidade? Tem algumas localidades que têm dificuldade, né? Então, principalmente quando se encontra, um tem que dar ré, o outro para frente para se cruzar. Fizemos já vários alargamentos, vários acessos. E daí acessos. É chão, né, prefeito? Aí é chão. É chão, é estrada de chão. E estamos fazendo investimento agora. Este ano que passou, fizemos a Avenida Gramado, um trecho de asfalto, né, com recursos próprios. Também fiz o financiamento Finisa, onde compramos uma patrola, né? Essa já está trabalhando, né? E agora estou começando, tenho mais 2 ruas, uma acesso à Colônia Jardim Boqueirão, que vai ter 1.800 metros de asfalto, né? Tem que dar condições de vida para esse pessoal, porque nessa época de seca, poeira, né? E na época de chuvarada o barro. Então, assim, as entradas da cidade, os ligamentos, a gente está fazendo tudo com asfalto. Falta uma fizemos e falta mais uma, e uma já tinha, né? Nós temos pedidos sempre para os prefeitos, principalmente dessas regiões e da região mais alta aqui do Vale do Taquari. Progresso tem aumentado a população ou tem perdido população nos últimos anos? Não, nós temos perdido quase 1.000. Nós tínhamos... 1.000 por ano, prefeito? Não, no último censo. No último censo. Tá. Nós tínhamos 6.250 habitantes e agora eu recebi há 20 dias, o último censo, 5.325. E não é problema só do nosso município, os vizinhos também acontece isso. É geral. Então perdemos quase 1.000 habitantes. Aqui a gente pode atribuir, prefeito, são as pessoas saindo da produção rural? Também. Pessoas saindo, né? Então, mas é isso, né? Uma época nós tinha muito, assim, a plantação do fumo, tabaco. Então o pessoal trabalhou com sócios, parceiros e tudo. E esse pessoal acabou saindo também. E os jovens, né? Estuda, faz o ensino médio e depois vão para os grandes centros e não voltam mais, não retornam mais. Um pouco em função da dificuldade que nós temos no nosso interior, né? Aline, eu vejo que esse é um dos maiores desafios das administrações, né? Que é reter o jovem e reter a população no município. Sim. E nós temos outro problema, né? O nosso município ele é muito grande. Ele tem 257 quilômetros quadrados, né? Sim, é bem maior que Lajeado. Sim, bem maior. E nós temos 1.200 quilômetros de estrada de chão, né? Para manter. É chão isso aí, né? É como daqui a São Paulo, quase. Nossa. E o retorno FPM do município nosso e do município pequeno, o valor é o mesmo, né? Então, nós, Progresso, Boqueirão, esses municípios maiores, nós temos uma maior dificuldade também em atender a todo esse pessoal, né? Diferente dos municípios menores, né? O fato do censo ter apontado em torno de 1.000 pessoas menos na cidade traz um impacto econômico também Também traz, né? Principalmente no interior, né? Porque a maioria dessas pessoas que saem é do interior, né? Como o nosso município, 84% é agrícola, então também o maior número de pessoas que saem é do interior, né? E nós também, Progresso, por ser um pouco longe, aqui de Lajeado, de Arroio do Meio, Estrela, mesmo da BR-386, nós não conseguimos umas empresas maiores para mão de obra. Nós temos bastante gente de Progresso que vem trabalhar Lajeado, BRF, Minuano, né? Onde eles colocam transporte, o pessoal sai às 3h30, 4 da manhã, retorna às 5 da tarde, né? Então, mão de obra, na verdade, não falta, mas o pessoal sai de lá e vem até Lajeado, né?
Eu vejo, né, Aline, que a questão da industrialização do município, a chance é quase nula no momento. Acho que para frente daqui a pouco, porque a agricultura é muito forte. Na medida que o município vai perdendo população, é uma preocupação realmente gigante para seguir, para tocar a máquina, né, para a roda girar. Prefeito, aproveitar a sua participação aqui conosco, sua disponibilidade de estar no estúdio, prefeito de Progresso, Paulo Gilberto Schmidt, o impacto, na sua avaliação, nós aqui no interior do Rio Grande do Sul, vamos sentir algum impacto dessa situação toda desse começo de ano em Brasília? Pois é uma boa pergunta, né, Aline? Eu acho que sim, né? Com certeza, né, até que se organiza lá também, até que vem recursos para nós tudo, né? Nós vamos sentir sim esse impacto. O começo de ano, né, prefeito, que tem troca do comando, já é mais tortuoso esse caminho, até que todo mundo é empossado e começa a trabalhar, já demora um pouquinho mais. E agora com todo esse cenário em que Brasília está parado, né? Sim. É um cenário Infelizmente, né, uma coisa assim, esses protestos, não vou dizer que não leva a nada, leva ao prejuízo para todos nós, né? São pessoas aí que não se sabe o que passa por elas, né? Independente de partidos, né? Mas eu acho assim, seria a última das últimas coisas que o pessoal poderia ter feito. Isso aí, que isso não é protesto, né? Isso é vandalismo, é banditismo, né? Não, porque esse prejuízo é todo nosso, né? Ele sobra para todos nós ajudar a pagar um pouco, né? Teve algum tipo de manifestação lá na cidade, lá em Progresso? Não, nós foi bem tranquilo, né? Primeiro turno, segundo turno, então quem ganhou festejou, os outros aceitaram a derrota, foi bem tranquilo. Da mesma forma, a eleição do município, nosso pessoal lá, uma vez tinha mais rivalidade, isso, aquilo, hoje não, né? Então hoje o pessoal é bem mais pacífico, então se respeita a vitória de um, derrota do outro e foi bem tranquilo, bem tranquilo. Né? Que bom, né? Que bom, que bom. E é por aí que tem que ser. É. Né? Tem que ser. É verdade. Agradecer, prefeito, sua vinda, sua visita aqui no estúdio. A gente fica sempre honrado quando tem essa possibilidade de tê-lo aqui e que a gente possa, durante o ano, falar de novidades, falar da chegada da chuva, né? Vamos ficar na torcida que o prefeito ligue daqui a uma semana, 10 dias e fala, olha, agora começou a chover e vai começar a melhorar esse cenário a partir do final de janeiro, começo de fevereiro. Aline, eu sempre estou na escuta do programa de manhã do Paulo Rogério. Eu não perco o horário das 20 para 7. Espero que a partir de amanhã tu venha com notícia boa de chuva, né? Chega aquele momento, não, agora vamos escutar a Aline Silva, o tempo que eu trabalhei por vários anos em assistência técnica em fumageira, né? Então a gente sempre levava essas informações de tempo que vinha da empresa para nós, para o interior, né? E o pessoal continua perguntando, ei, Paulinha, vai chover ou não vai? Porque eles têm essa. Digo, olha, pela Aline Silva não vai chover agora, né? Então, ai, que coisa. Sim. Que coisa, prefeito. Eu até brinco às vezes, né? Tomara que eu esteja errado e amanhã vocês estejam todos rindo da minha cara, mas não tem sido, né, prefeito? Infelizmente não tem sido. Que coisa. Mas a gente está dando um curso aqui. Eu estou entrando meio de gaiato, mas eu estou entrando... A gente está fazendo uma dança da chuva. Ah, é? Para ver se a chuva chega. Se der certo, passa para nós lá Sim, também. Sim, a gente vai mandar um pouquinho, bastante lá para vocês. Prefeito, muito obrigado pela tua presença aqui. Manda um abraço para todo mundo lá em Progresso, principalmente para o meu amigo Mujica. Pode deixar. Praticamente todos os dias eu falo com ele, eu vou dar um abraço aí. Uma satisfação poder hoje estar aqui no programa, né? E levar um pouco do nosso município aqui para o Vale do Taquari, né? Para as pessoas também verem, sentir a situação. A Aline falou há pouco, quem não sente na pele não sabe o que é isso, né? Então, mas infelizmente não é fácil, é bem complicado para as pessoas que têm esta falta de água. Uma satisfação toda minha em poder participar. Muito obrigado e um bom dia a vocês. Prefeito de Progresso, Paulo Gilberto Schmidt, conversando com a gente aqui no Panorama 92, Aline, 22.